Olá, meus amigos! Estamos aqui para mergulhar profundamente em um dos temas mais cruciais dos tempos atuais, a nossa liberdade. Mas antes de começarmos essa jornada rumo ao conhecimento, eu gostaria de te fazer algumas perguntas. Quanto de liberdade nós realmente possuímos? Será que as correntes da desinformação e da manipulação já nos aprisionaram? Ou ainda há esperança de navegar em mares mais claros? Esteja preparado para uma experiência reveladora. Afinal, para alcançar a verdade, muitas vezes precisamos encarar nossos próprios medos e desafios. Você está pronto para isso? Então, antes de seguirmos adiante, quero te desafiar a engajar de 3 maneiras simples, mas impactantes. 1. Curtindo este vídeo. 2. Deixando um comentário. E 3. Compartilhando esta experiência com amigos e familiares. Afinal, conhecimento é poder, mas compartilhá-lo é uma verdadeira revolução. Eu sou Thiago Pavinato e é com grande entusiasmo que lhes dou as boas-vindas à primeira aula do Raio-X da Liberdade. Hoje, nessa primeira aula, nós vamos falar de 3 engodos, 3 falácias, 3 desinformações, 3 fake news, 3 mentiras que contam sempre para você sobre a política e, assim, roubam de você a sua liberdade. Mentira número 1. Política é perda de tempo. Essa é uma mentira que tem como objetivo manter o status quo, o estado em que as coisas se encontram. A todo o sistema político corrompido, é muito interessante fazer com que a população acredite nessa mentira. Caso contrário, esse estado das coisas, essa situação de conforto das pessoas que mentem para você, vai ficar em risco. E certamente, eles perderão todas as benesses. Quando não há o que fazer diante de uma determinada situação, nós costumamos cruzar os braços. E às vezes, no máximo, nos lamentarmos. Mas na política e no direito, como fruto, como resultado da política, quando nós cruzamos os braços, ou no máximo somente lamentamos, as coisas tendem apenas a piorar. Mentira 2. Achou ruim? Vai lá e faz você. Mostrar que essa afirmação é mentirosa é mostrar que ela, na verdade, coloca no colo da população uma responsabilidade que não é dela. Se a gente fechar os olhos e assim deixar de vigiar os nossos governantes, os nossos representantes, as autoridades públicas, nós não vamos entender quando, lá na frente, tudo estiver um caos ao nosso redor. E aí não tem salvação. É igual aquela parábola bíblica. Veja e vigie. Então, cumpre a nós ver e vigiar constantemente. Mentira 3. Política é coisa de gente super inteligente. Faça-me rir. O Tiririca é político. A Dilma serve também. Olha bem para os quadros da Câmara e do Senado. O povo fala Elon Musk. O povo fala Facebook. Essa é uma das mentiras mais idiotas que a gente vai se deparar ao longo desse caminho. De fato, nós tivemos e temos muitos intelectuais no debate político. No debate político nacional, nos assuntos políticos internacionais, mas o conhecimento político ele está longe de ser um grande enigma, um enigma impossível, indecifrável. Qualquer um que esteja interessado em deixar de ser massa de manobra pode fazer isso. Qualquer um que estiver cansado de ser ignorante pode superar a ignorância. O que define o seu crescimento em matéria de conhecimento político e jurídico é a sua decisão, mais de ninguém, de se sentar na cadeira, ou se deitar na cama, ou parar num lugar confortável para ler, estudar, assistir, ouvir, se desenvolver. Estamos vivendo em um período muito difícil em nosso país. Vivemos um período de crescimento de tendências totalitárias, fragilização da liberdade, ignorância política das massas. Mas, Pavivi, onde é que tudo isso começa? Pavivi, por que o Brasil sofre tanto? O que está na raiz de tudo isso? Preste bastante atenção. Sabe por que nós estamos sofrendo tanto com a falta de liberdade? Porque a maioria esmagadora dos brasileiros, 1. Não conhece devidamente os seus direitos e como eles podem lutar e defender a sua liberdade. 2. Não possui conhecimento suficiente para defender a sua liberdade. 3. Não possui a mínima capacidade de comunicação e argumentação para garantir os seus direitos, inclusive
o direito fundamental de liberdade. Sabe qual cenário isso cria? Eu vou te contar. Um cenário onde alguns poucos, supostamente iluminados, mandam e desmandam em um país inteiro sem prestar contas a ninguém. Um cenário onde o direito básico, onde a noção básica de cidadania dos brasileiros é completamente ignorada por interesses políticos. O raio-x da liberdade no Brasil não é nada animador. Mas calma. Por mais que o buraco seja profundo, e provavelmente no fundo do buraco ainda tem um alçapão, existe um caminho de redenção para você e também para o nosso país. Independentemente da sua idade, de quantas crises e situações você já experimentou vivendo no Brasil, nunca, preste muita atenção, nunca vai ser tarde demais para você conquistar a sua liberdade e garanti-la como direito fundamental. Apesar desse contexto desolador, a boa notícia é: nunca foi tão importante aprender sobre os direitos. Nunca foi tão importante se embasar e crescer em conhecimento para fortalecer e garantir a sua liberdade. Nunca foi tão importante aprender a se comunicar e argumentar com peso e coesão. Nunca foi tão importante conhecer as leis, a política, a ciência política, a política prática do país para garantir a própria liberdade, a minha, a sua, da sua família, de toda a sociedade brasileira. Nunca foi tão importante, principalmente a fim de garantir essa liberdade, a liberdade de crescer profissionalmente, economicamente, patrimonialmente, e ter a certeza de que as suas conquistas ficarão de fato preservadas. A nossa liberdade pode até estar em jogo, mas nós não ficaremos passivos diante desse tabuleiro. Hoje eu quero convidar você para ser um jogador ativo, um agente ativo da preservação e da garantia da liberdade. Esse é um jogo que a gente deve obrigatoriamente jogar. E afinal de contas, você vai me perguntar, o que é liberdade? Preste muita atenção. A liberdade não é, de maneira alguma, um conceito meramente subjetivo. Ela tem a ver com o senso crítico. Ela tem a ver com a própria crítica. Por isso ela se liga ao patrimônio intelectual, ao conhecimento, à capacidade de comunicação, a saber para que serve a filosofia, para que assim nós possamos argumentar, debater e falar dos mais diversos assuntos. A minha vida é um testemunho do poder da liberdade. E é graças ao preço alto que eu paguei pelo meu conhecimento que hoje eu posso fazer o que eu faço e estar onde estou. O conhecimento é a verdadeira liberdade. Mas não qualquer conhecimento. Você precisa saber o que é conhecimento. O que é o conhecimento útil, aplicável, testável. Um conhecimento capaz de inserir você nesse jogo que deve ser jogado para a preservação da democracia no Brasil. A verdadeira liberdade é o conhecimento. A preparação, a comunicação, a consciência dos seus direitos. O raio-x da sua liberdade só é deprimente quando você negligencia, quando você nega a exercitar a sua própria estrutura intelectual, a exercitar o seu próprio pensamento, que é o dom divino que nos diferencia do resto da criação divina. Sua liberdade sofre quando você ignora o saber jurídico básico, as noções básicas de cidadania. Ela perde forças quando você não investe na sua capacidade de comunicação, de articulação de ideias, na sua vida profissional e financeira. Ninguém precisa ser filósofo, cientista político, jornalista investigativo, ninguém precisa ser juiz concursado para concluir que a liberdade no Brasil é um assunto bastante delicado. Nós vivemos tempos sombrios. Nós vivemos tempos em que a discussão da defesa da liberdade, ela tem sugerido métodos que suprimem a liberdade. Como é que isso é possível? Veja as notícias. Para que o direito existe? O direito existe, as leis existem, para que nós, como cidadãos, que vivemos sob o império da lei,
para que nós possamos saber como nos movimentar, como agir, o que empreender, o que fazer, o que não fazer, o que dizer, o que não dizer, como fazer e como não fazer, como conseguir e como não conseguir. O direito, as leis, elas estabelecem um campo cheio de esquinas, com ruas, avenidas, em que nós podemos exercer o nosso direito de liberdade. Pois bem, as notícias das últimas semanas mostram ao cidadão brasileiro que a liberdade dele foi totalmente aniquilada pela insistência de não dar vigência, de não dar eficácia, de não se aplicar às leis, às normas do direito. Quando, por exemplo, a lei nos diz que o preso em flagrante, aquele que é pego no ato do crime ou logo após uma perseguição, ele tem o direito de ter audiência de custódia dentro de 24 horas contadas do momento do recolhimento. E se não acontece essa audiência, ele deve ser posto em liberdade. Quando nós assistimos ao espetáculo do 8 de janeiro, lamentável, um espetáculo infame do 8 de janeiro. Mas como um erro não justifica um próximo erro, de maneira que o próximo erro não justifica o erro anterior, nós sabemos que mais de 2.000 brasileiros foram presos em flagrante e não gozaram do direito à assistência e não gozaram do direito à audiência de custódia. E mesmo assim, a liberdade que lhes é garantida por lei nesses casos não lhes foi reconhecida. O direito fundamental da liberdade lhes foi negado. Quando eu tenho uma doença grave e sou parte num processo, e vou me referir aqui ao caso do Clezão que morreu durante a prisão preventiva, quando eu, parte de um processo, como era o Clezão, tenho uma condição de saúde grave, delicada, de tal maneira que o meu médico atesta, assina, carimba, que cada minuto que eu passo dentro da prisão preventiva, a minha vida está em jogo, e tendo o juiz a obrigação de apreciar esta realidade, de apreciar este fato da vida e conceder a liberdade provisória para que, no mínimo, a vida do doente preso não esteja mais em risco, não o faz, nós vemos que a nossa liberdade está violada. Quando uma discussão, um bate-boca acalorado, vira caso de busca e apreensão em domicílio, cuja inviolabilidade é garantida pela Constituição, e que pode ser violável apenas por mandato judicial em crimes tais que haja a necessidade de se adentrar à casa do suspeito, o que não ocorre nunca num caso de bate-boca, só porque uma das partes é um ministro do STF, nós temos a nossa intimidade, a nossa privacidade violadas, porque a lei no Brasil, ela não obedece ao mandamento mais básico do regime democrático, que é ser aplicada de maneira igual para todos, sem olhar a quem. Aliás, é por isso que a representação da imagem da deusa que simboliza a justiça tem uma venda nos olhos, para que ela não enxergue o nome, para que ela não veja a face, para que ela não se deixe levar pela emoção de se tratar de fulano, beltrano ou ciclano, e assim, com os olhos vendados, ela aplica o direito no doa a quem doer. Quando nós assistimos, no Brasil, condenações sendo levadas a cabo por juízes, desembargadores ou ministros, que, pela lei, são impedidos ou suspeitos por terem algum interesse no desfecho desse processo, nós vemos que a nossa liberdade ela está em risco. E o que se dizer, então, da difamação pública dos casos em que nós temos visto no noticiário de busca e apreensão, em que a imprensa requer a presença dos donos da casa na casa. A busca e apreensão é para entrar no domicílio e recolher documentos, recolher evidências, e não para prender ninguém. Mas aí já se diz, estão fugindo da polícia como se uma busca e apreensão fosse um mandado de prisão. Quantos canais, quantas páginas, quantos
perfis em redes sociais, não foram ostracizados, ou seja, não foram colocados para fora do debate da praça pública, que são as redes virtuais de hoje, sendo que ninguém pode ser ostracizado, isso é um direito fundamental, sendo que não existe lei, que não existe previsão legal para que se tire alguém do debate público, para que se tire alguém da praça pública, seja ela feita de cimento, concreto e planta, seja ela feita, seja ela uma praça virtual, não existe argumentação jurídica para que se silencie uma pessoa pelo conjunto da obra, para que se silencie e se cale, para que se bana quem quer que seja, porque esta pessoa pode vir a dizer. Isso não existe. E muito menos sem o devido processo legal. Nós vivemos uma era escancarada onde os homens da justiça, os guardiões da Constituição que consagra, na esteira da Declaração Universal dos Direitos Humanos, o direito fundamental à liberdade, sujeitos, autoridades que deveriam zelar, ser os guardiões da Constituição, esquecem-se desse seu papel fundamental e atuam contra esse texto. Quando não fazem aquilo que a lei proíbe, ou quando fazem aquilo que a lei não permite, ou quando se calam diante de um colega que o faz, esses ministros, eles declaram que a nossa liberdade ela está em risco de extinção. Meus queridos amigos, minhas queridas amigas, o que dizer então do combate a atos antidemocráticos através de métodos antidemocráticos? A democracia, por definição, por essência, por natureza, ela é um método. Ela não é um fim, uma finalidade, um resultado, um produto, um obelisco, uma estátua, uma obra de cimento em concreto. Ela não é produto, ela é meio. E como meio, como método, sinonimiza-se democracia como método democrático. E nesse momento a gente vê acusações contra 1.354 brasileiros, e desses 1.354, 59 já foram condenados por atos antidemocráticos. Esses que ousaram, que pecaram por atentar contra a democracia, são condenados, são julgados, são confinados através de métodos que também são antidemocráticos. E se costuma dizer, a democracia é o valor mais alto de um país. Repito, a democracia não é um valor, a democracia é um método. A democracia é um meio, é um procedimento, é um processo. A democracia está inabalada. Ora, um caminho só se percorre abalando esse caminho e não se desviando dele. Mas quando se diz que a democracia está inabalada, nós pensamos numa coisa, num resultado, numa obra, num destino, num título, numa condecoração, em algo final. Quando, na verdade, essas falas, a democracia está inabalada. Ah, nós tivemos que fazer tudo isso porque eles atentaram contra a democracia. Essas falas de pessoas que deveriam esclarecer a população e não emburrecer a população, porque é isso que se faz. Se emburrece a população ao se dizer que a democracia está inabalada, que a democracia é uma finalidade, que a democracia é um bem, que a democracia é um valor. Não, a democracia é um método. De maneira que, tão antidemocráticos quanto aqueles que atentaram contra a democracia, são esses que condenam aqueles que atentaram contra a democracia. Porque estes que condenam, condenam através de um método que foge às vias do método, que nega o processo democrático. E a democracia se resume a isso: meio, método, processo, caminho. Não há democracia, não se pode falar em democracia inabalada se se percorre um caminho estranho ao caminho democrático. E a democracia, ela é essencial à liberdade. De maneira que, quanto mais se insiste nesse engodo, nessa mentira, nessa enganação, nessa falácia, nesse ardil, nessa maldade de emburrecer a população, fazendo com que ela confunda a democracia
que é um meio, como um fim, mais essas pessoas que, ao invés de esclarecer, emburrecem, e fazem isso de maneira ilegal, inconstitucional, e fazem isso de maneira antidemocrática. O fazem porque, quando nós tiramos a democracia da sua natureza, que é método, que é meio, nós podemos cair naquela conhecida epítome do livro O Príncipe de Maquiavel. Epítome porque não é uma citação, não é um trecho do livro. Que Maquiavel nunca escreveu isso em lugar nenhum do livro O Príncipe. Epítome é uma frase que resume a ideia do livro. Então, ao tirar da democracia a sua natureza de meio e colocá-la como fim, como finalidade, essas autoridades, maquiavelicamente, começam a promover a epítome de O Príncipe, que é: os fins justificam os meios. E colocada a democracia como fim, eles passam a adotar métodos antidemocráticos, porque a democracia já não mais se reconhece como método, e todo método antidemocrático é um método que fere, às vezes de morte, a nossa liberdade. E nós, diante de tudo isso, nós temos que nos erguer, nós temos que bradar. Nós temos a obrigação, como cidadãos de um Estado democrático de direito, porque ser cidadão de uma democracia exige coisas de nós. E o que se exige é vigiar, o que se exige é contestar. E a gente só contesta quando a gente conhece. E se nós, conhecendo, não contestamos, nós olhamos para essas autoridades que agem conforme a epítome de O Príncipe de Maquiavel e agimos, por nossa vez, como a estranha raposa do Pequeno Príncipe de Saint-Exupéry, que diz ao príncipezinho, ao final do último encontro: tu te tornas eternamente responsável por aquilo que cativas. Meus senhores, a liberdade no Brasil, se ela não está na UTI, ela está à beira da morte. As pesquisas qualitativas feitas por diversos partidos políticos, de leste a oeste, de norte a sul do país, mostram que a maior preocupação do brasileiro, o maior medo do brasileiro, é o medo de falar, é o medo de contestar, é o medo de criticar as autoridades brasileiras. Autoridades que, por serem autoridades, têm, como ossos do seu ofício, que lidar com as críticas, todas elas, sem exceção. Mas nós vivemos tempos tão sombrios que o direito de petição, o direito de criticar, o direito de clamar contra as autoridades públicas, que é dado ao cidadão pela Constituição, através do direito de petição, tornou-se, no primeiro dia do governo Luiz Inácio Lula da Silva, em seu terceiro mandato, algo desnaturado. E deu-se às autoridades, através de uma Procuradoria Nacional de Combate à Desinformação, deu-se às autoridades o direito de peticionar e agir juridicamente contra o cidadão que critica, o cidadão que contesta. A Constituição não garante isso, isso é um direito do cidadão e não do poder público. Mas quando nós silenciamos e achamos normal esta inversão do valor constitucional, petrificado no artigo 5º, nós atuamos também. Nós somos cúmplices também do fim da liberdade. Ah, Pavinato, mas eu tenho medo. Se eu lutar pela minha liberdade, eu vou perder a minha liberdade. Esse é o grande paradoxo do brasileiro. Pavinato, você me pede para lutar pela liberdade. Mas eu tenho medo porque eu sei aqueles que lutam pela liberdade acabam perdendo esse direito fundamental pelo qual elas lutam. O que fazer? Se eu não lutar, se eu não contestar em favor da liberdade, eu serei responsável pelo fim da liberdade. Mas se eu lutar, contestar, em nome do direito fundamental da liberdade, eu vou antecipar a perda da minha liberdade. Porque quando eu for preso, como diz a minha mãe, ninguém leva nem cigarro pra gente. Essa situação paradoxal, ela nos mostra algo que nós não percebemos. Quando, em maio de 2023,
eu me reuni com o ministro Alexandre de Moraes na sede do Tribunal Superior Eleitoral, não para pedir desculpas, mas para pedir esclarecimentos e saber se podia até tirar satisfações quanto às decisões que, no meu entender de professor, doutor e mestre em direito, são decisões inviáveis, antijurídicas, inconsistentes e insustentáveis. Nessa reunião, uma fala do ministro Alexandre de Moraes, que é a autoridade pública mais temida hoje no Brasil, em especial em matéria de fazer perder a liberdade, o ministro Alexandre de Moraes ele deixou claro uma coisa, e esta coisa, este detalhe, ao longo da conversa de cerca de 1 hora, para mim foi a parte mais importante. Ele me disse o seguinte: você fala, às vezes de maneira vulgar, mas com embasamento jurídico. O que eu não suporto é ver pessoas, e ele me deu nomes, criticando o uso da lista sêxtupla como se isso fosse uma invenção minha, e não é. Essas pessoas falam, criticam, porque não conhecem. E isso me irrita profundamente. E se o que mais irrita profundamente a autoridade da qual o brasileiro mais tem medo, em matéria de perder a sua própria liberdade, fica, então, uma luz, mesmo que bem pequena, no fim desse túnel. A sua crítica, a sua contestação, a sua luta pela liberdade não vai colocar a sua liberdade em risco quando você tiver conhecimento, quando você souber o que é a liberdade. O que é a liberdade? Você já parou para pensar nisso? Você consegue me definir o que é a liberdade? Você consegue expressar em palavras, nas suas próprias palavras, tudo aquilo que implica no ato de ser livre? O que é a liberdade? O que define a ação humana como uma ação livre? Quando é que a minha liberdade é passível de ser aparada, é passível de ser reprimida pela legislação? Quando eu tenho liberdade, quando eu perco a liberdade? Por que se perde a liberdade? Mas antes de tudo isso, a gente precisa parar para pensar. O que é a liberdade? O que é essa coisa que se chama liberdade? Porque da mesma maneira que os comerciais, que as propagandas, que as sessões de hipnose petista em louvor à democracia inabalada, onde artistas e intelectuais, não sei como, repetem democracia, 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 sem enunciar nada sobre ela. Apenas repetindo insistentemente uma palavra para que, como numa sessão de hipnose, todo um povo acredite que, só porque se diz a palavra democracia, existe a palavra democracia. E se tem alguém que acredita que isso possa acontecer, desiste, porque eu já tentei fazer isso com a palavra bilionário. Eu já falei tantas vezes, mas isso nunca aconteceu. Ser bilionário, ser livre e viver numa democracia, somente podem formar afirmações verdadeiras quando ligadas a acontecimentos, quando enunciadas através do conhecimento. A gente não sabe o que é liberdade. E muitas vezes a gente roga por uma liberdade que, na verdade, é uma escravidão. Muita gente não sabe o que é democracia. De maneira que nós somos um campo fértil para que o discurso dessas autoridades, que transformam a democracia, que é um método em finalidade, atinjam o seu objetivo maquiavélico. Se nós não sabemos definir a coisa pela qual nós lutamos, nós não conseguimos lutar por essa coisa. E por mais que a nossa intuição em favor dessa coisa, que nós não sabemos definir, mas que nós sentimos tão importante a ponto de sentirmos um chamado divino, um dever de lutar por ela, se nós não sabemos
dizer o que é essa coisa, são grandes as chances de nós não só atrapalharmos as lutas sérias por essa coisa, bem como perder essa coisa em nós mesmos. O que é uma coisa? O que é a liberdade? Nós precisamos parar para pensar nesse assunto todo santo dia. O que é a liberdade enquanto direito fundamental, enquanto um direito divino universal compartilhado por cada um dos seres humanos da face da Terra? Qual é a implicação desse fato de que o direito de liberdade, como direito fundamental e universal compartilhado por cada um dos seres humanos na face da Terra, qual é a implicação disso para a minha liberdade? Porque como um conceito abstrato, liberdade é fazer tudo. Liberdade é fazer, inclusive, aquilo que nos prejudica. Liberdade é poder desprezar a responsabilidade, mas a liberdade, enquanto direito fundamental, ela requer anteriormente a responsabilidade. E a liberdade, isso nos ensina a filosofia grega logo nos seus primórdios, no decorrer da democracia ateniense. A filosofia, desde o século VII a.C., ela nos mostra que a verdadeira liberdade é conhecer. Conhecer não só o que é liberdade, mas conhecer o que é luta, o que é direito. Conhecer a si mesmo. Tanto que os homens livres, na democracia ateniense, eram os homens que conheciam, e porque conheciam, podiam criticar, podiam debater. Liberdade e conhecimento são conceitos intrinsecamente ligados. Aquele que não conhece não é livre. Na Divina Comédia de Dante Alighieri, Chegar ao Céu, o poeta se depara com uma imagem bastante peculiar de Deus. Ele se depara com uma biblioteca. E Umberto Eco, ele, em si, um dos seres humanos de maior conhecimento que já viveu na face desta terra, que infelizmente morreu recentemente, o italiano Umberto Eco, ele, sinônimo de biblioteca, gostava muito dessa imagem de Deus como a biblioteca das bibliotecas, a biblioteca da humanidade, Deus como a biblioteca do mundo. Se nós podemos pensar em um ente, em um ser, que é absolutamente livre e que pode ser livre sem medo de consequências, que não tem obrigações a cumprir porque é um ente singular, é um ente, é um ser sozinho, é um ser único. Se nós podemos pensar em um ser, um ente, um fenômeno, se nós podemos pensar em alguma coisa que é absolutamente livre, que pode ser absolutamente livre, porque é único e é a primeira dentre todas as coisas, é claro que nós pensamos em Deus. E se essa liberdade, na sua potência máxima, no seu conceito mais amplo, na sua versão mais esplêndida, ela só é verificada em Deus, e sendo Deus, conforme sempre gosta nas suas obras de frisar o saudoso Umberto Eco, e se Deus é a biblioteca do mundo, quanto mais ampla é esta biblioteca, maior é essa liberdade. Porque quanto mais se conhece, mais possibilidades existem. Quanto mais conhecimento nós adquirimos, mais nós conseguimos inovar e fazer coisas que nunca antes foram pensadas. E que a liberdade maior que essa? Poder fazer coisas que ninguém nunca fez. E por isso, diante dessa necessidade de conhecer o que é essa coisa que nós chamamos de liberdade, diante desta verificação metafísica de que se há uma liberdade que pode ser experimentada em todo o seu esplendor, sem limite algum,
essa liberdade é a liberdade que tem Deus? E tendo em vista esta figura de Deus como a biblioteca da humanidade, a biblioteca das bibliotecas, a biblioteca do mundo, eu separei um trecho de um curso que foi dado, no meu ponto de vista, o maior filósofo do século XX, Martin Heidegger. Martin Heidegger, que foi muito ultrajado durante a sua vida, porque ele viveu no auge da sua carreira a ascensão e a queda do nazismo na Alemanha. Mas, de qualquer forma, ele tem um curso que foi dado no inverno, no semestre de inverno entre os anos de 1935 e 1936, na Universidade de Freiburg, na Alemanha. E esse curso semestral foi publicado pela primeira vez em 1962, e em português a obra tem o nome de O que é uma coisa? Eu não vou sugerir para que vocês leiam Martin Heidegger, porque não é uma das tarefas mais fáceis de se fazer na vida. Mas, estando familiarizado eu com o pensamento de Heidegger, eu queria trazer para vocês um trecho deste livro, que representa esse curso de semestre, esse livro, que na versão portuguesa tem um pouco mais de 300 páginas. Eu gostaria de ler para vocês aquilo que mais me impactou e que tem tudo a ver com essa nossa aula. Diz Heidegger, e esses trechos estão na página 58 e 59, para quem tiver interesse. Aspas. Podemos, mais do que isso, determinamos no que achamos natural, quer dizer, naquilo que já não se pensa mais. Podemos fazer valer esta ausência de pensamento como padrão de medida das coisas. O carro elétrico vai se deslocar à mesma velocidade. Por que as decisões que se tomam ou não se tomam não estão em jogo no domínio dos carros elétricos e das motocicletas, que vão continuar se deslocando com a mesma velocidade, independentemente de eu pensar em que são essas coisas? No outro lado, isso vai pesar no domínio da liberdade histórica. Essas decisões são diferentes em épocas diferentes e em povos diferentes. Não podem ser forçadas, essas decisões. Com o grau de liberdade do saber que, de cada vez, é livremente escolhido, quer dizer, com o caráter inexorável de questionar, um povo afirma sempre o nível do seu estar aí. É através do nível do ato de questionar que um povo demonstra qual é o seu nível. Retomando. No poder questionar, os gregos viram toda a nobreza do seu estar aí, da existência. O poder questionar foi, para os gregos, o critério de distinção em relação àqueles que não o podiam e não o queriam fazer. A estes últimos, chamavam-lhes bárbaros. Podemos deixar de lado a questão acerca do nosso saber sobre as coisas e pensar que essa questão, um dia, vai se resolver sozinha. Nós podemos admirar e utilizar os progressos das modernas ciências da natureza e da técnica, sem saber como o progresso das modernas ciências e o progresso da técnica aconteceu. Não precisamos de saber nada sobre isso. E podemos pensar que somos homens com um tal poder de dominação que esse domínio nos poderia ter sido dado pelo próprio Senhor Deus enquanto nós dormíamos. Mas podemos também nós estarmos convencidos do caráter inevitável de uma questão que deve ainda ultrapassar em alcance, profundidade e certeza tudo o que foi atingido até o momento. Na medida em que só nos tornamos senhores daquilo que anteriormente, pela sua evidência, era mais forte do que nós. As decisões não se tomam com palavras. As decisões se tomam com trabalho. Decidimos-nos por uma questão muito incômoda e muito demorada, que permanecerá por muitos decênios ainda apenas uma questão. Entretanto, outras questões podem trazer ao homem tranquilamente as suas verdades.
Nietzsche escreveu, um certo dia, a seguinte frase: saber-se de si fora do vulgar. Tornar-se consciente de si mesmo, não como indivíduo, mas como humanidade. Reflitamos, recordemo-nos, percorramos os pequenos e os grandes caminhos. Lutar pela liberdade é saber responder o que é a liberdade. Lutar pela liberdade só não se torna uma armadilha paradoxal quando nós conhecemos, porque só é livre aquele que conhece. E dizemos isso em razão desta alegoria de Dante, repetida, exaustão por Humberto Eco. O ente, o ser mais livre de todos, Deus, é o ente, é o ser que mais conhece sobre tudo e sobre todos. Meus queridos, hoje nós ficamos por aqui em nosso conteúdo e chegou a hora de falar de um momento muito importante. O aprendizado somente é fixado quando é colocado em prática. Por isso, vou te passar uma tarefa para você executar que está diretamente relacionada com o que te ensinei hoje. Essa tarefa será disponibilizada em PDF para quem está nos grupos exclusivos de WhatsApp. Se você ainda não está no grupo, se inscreva gratuitamente no Raio X da Liberdade. O link está aqui na descrição e também na minha bio do Instagram. Tarefa: você vai exercitar o seu senso crítico em relação ao que as pessoas estão repetindo sobre política. Em um quadro específico que você vai receber no PDF, você vai escrever uma frase que represente uma mentira que as pessoas sempre tendem a repetir sobre política. Em seguida, você vai escrever ao lado o porquê desta frase ser uma mentira, uma falácia. Dessa forma, você vai exercitar o seu senso crítico em relação às informações que chegam até você.